mais uma vez, mais um jogo em que o Vasco é dominado pelo adversário, não consegue se encontrar, se impor. O Rafael Paiva tentou novas soluções, 4 laterais em campo, uma dobra com o Leandrinho pela esquerda, o Pumita com o PH pela direita. Não funcionou porque o Corinthians conseguiu jogar por dentro, teve espaço também para atacar pelas laterais, dessa forma saem os 2 primeiros gols. E realmente o Vasco desconectado, o Vasco que sofreu 11 gols nos últimos 4 jogos, fez apenas um, esse aí do Pumita, um belo gol, mas que não, a essa altura o jogo já estava perdido para o Vasco. Corinthians emendando, né, uma sequência imponente, 6 vitórias consecutivas. 6 seguidas, hein? Mas do lado do Vasco chama atenção a apatia do time, a incapacidade de reagir, e isso explica muito porque o Pedrinho tomou a decisão de encerrar o trabalho do Rafael Paiva, que já não estava mais dando frutos, conseguiu até em algum momento tirar leite de pedra, um elenco muito fraco, de onde o Rafael Paiva olha para o banco, não tem soluções para mexer, mas é preciso pontuar que o trabalho também não dava resposta e não demonstrou repertório para tirar o time de uma situação incômoda, 4 derrotas consecutivas. A gente já vai ouvir o Pedrinho, mas preciso dar boa noite para o Zé Elias e também para o Pedro Ivo Almeida. 6 vitórias seguidas do Corinthians no Brasileirão, hein, Zé Elias? Boa noite. Boa noite, Bruno. É sempre um prazer estar ao seu lado. Boa noite, Breyer. Boa noite, igualmente, Pedro. Zé. Boa noite a todos que estão nos assistindo. O grupo do Meu Timão no teu WhatsApp, como é que tá? Nossa, fazendo contas. E aí, vamos ou não vamos para Libertadores? Eu tô calma, pessoal, calma, mas o futuro pode ser promissor, Zé. Não, boa noite a todos. Eu acho que assim, o jogo ficou muito claro, né, nos primeiros 15 minutos, as dificuldades que o Vasco iria encontrar, a falta de organização, a falta de entendimento do Paiva em relação ao sistema tático, né? Ele coloca uma forma de jogar, 2 laterais para tentar marcar os laterais do Corinthians, põe o Payet e o Verratti, né, Vegetti ali na frente para tentar marcar a saída de bola, mas só que ele esquece que o Corinthians joga com 3 jogadores no meio campo, um jogador na frente desse meio campo para fazer o losango, que é o Garro, e aí você tem o Ranieri. Então o time do Vasco sempre tinha superioridade numérica, o time do Corinthians sempre tinha superioridade numérica, seja no meio campo, seja na lateral, porque o Bidon saía pelo lado esquerdo, o Bidu saía pelo lado esquerdo, o Garro se aproximava, fazia um 4 contra 3, 3 contra 2, a mesma coisa pelo lado direito, ou seja, o time do Vasco em momento algum soube se posicionar dentro de campo. Aí depois ele tem uma alteração, ele tira, né, o Leandrinho, e tira também, se eu não me engano... ainda no primeiro tempo, ainda no primeiro né? tempo. Ele faz 2 substituições, né? Ele coloca... O Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique, ele coloca o também, Maicon, né? Para tentar aí, e o Emerson para tentar mudar, coloca o sistema 3-4-3. Mas da mesma forma, ele deixa as laterais sobrando e o Garro, junto com a movimentação do Thales Magno, que não fez gol, mas o que ele bagunçou a defesa do Vasco em relação a posicionamento, porque ele saía para jogar o tempo todo. Ele, como gosta de falar o Breyer, né? Ele flutuava nas costas dos volantes e entre os volantes nas entrelinhas. E aí gerava a superioridade numérica que o Corinthians conseguia jogar. No segundo tempo, o Corinthians entrou administrando, conseguiu ainda criar algumas outras oportunidades. No finalzinho aí o gol do Pumito, mas uma falha para mim do Hugo, né? Poderia ir com as 2 mãos ali tranquilamente fazer a defesa. Mas o Corinthians mantém uma regularidade em termos de performance, em termos de intensidade, de concentração, e por isso essas 6 vitórias consecutivas no campeonato. E ainda hoje não jogaram Memphis e Yuri Alberto, que são 2 jogadores importantes do setor ofensivo corintiano. Tudo bem, Pedro Ivo? Boa noite. Tudo bem, Bruno. Boa noite a você, a Fã do Esporte com a gente, Breyer, Zé. O Breyer já falou que ele acha que faltou, o Zé destrinchou o desenho do jogo. E acho que tem algo que vai além também. Talvez o Pedrinho precise mexer, porque parece que esse trabalho, quando você olha para o campo, você olha para o primeiro tempo, ninguém fica incomodado com o cenário do jogo, ninguém está sentindo um 2-0 com pouco tempo. Parece que está todo mundo... Eu acho que querer personalizar a história de um jogador, porque o Verratti também não sentiu. O Verratti é só fruto de um time que não existe. Você olha para o primeiro tempo, parece que esse time não existe mais. Porque então, ele normalmente é o cara que eu acho que mais se entrega mas ali no durante Vasco, muito né? tempo foi o Verratti e o Piton. Era o Piton com o Verratti, hora o Piton, hora o Verratti. De vez em quando você tinha um lampejo do Payet.
você perde os homens de lado que vinham bem, você tenta emplacar alguém pelo lado que não funciona, o Paiva deixa de entender como o time funciona, e não é do jogo de hoje exatamente. É você olhar para o jogo de hoje e falar, hoje talvez seja só o simbolismo de um time que acabou. Esse projeto não existe mais, ou ele não acredita nele. É um Vasco que aceita o 2-0 ali, uma coisa meio passiva, ninguém está mordido, ninguém fica indignado, então a troca talvez se dê para evitar que... Você ainda tem algo a disputar no Campeonato Brasileiro. O Vasco, depois de tudo que fez até 3, 4 rodadas atrás, ele não pode se dar o luxo de olhar e falar mas agora talvez eu fique fora da Copa Sul-Americana. Um processo de retomada, ele demanda também voltar a uma competição internacional. Então você deixar escorrer pelos dedos a sua volta a uma competição internacional por uma reta final como tem sido essa, não, tenta fazer alguma coisa, porque era um time passivo, era um time que não entendia o que era o jogo e parecia não querer entender. E aí muda no primeiro tempo para corrigir uma interpretação inicial errada do Paiva, mais uma, parece que ele não entende o que o jogo pede. O Zé, com 10 minutos, 15 minutos, ele já brincava. A gente está falando exatamente o que vai ser o jogo há 3, 4 dias e ele não entendeu, então vai ter que trocar de novo. Então acho que você precisa mexer, porque era um Vasco muito passivo. Era exatamente o que o Vasco não era no decorrer da temporada. Se não era virtuoso do ponto de vista tático, técnico, disputava. Hoje, você não reconheceu isso em campo. O Pedrinho, presidente do Clube de Regatas do Vasco da Gama, falou sobre a saída, anunciou a saída do Paiva. Vamos ouvi-lo. Só para comunicar que o Paiva não permanece. Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que ele efetuou durante esse período, que já não foi o primeiro. Antes de mim, ele já tinha tido uma passagem, onde ele pegou o time também numa situação difícil, entregou numa situação confortável, e comigo agora no comando ele também pegou o time numa situação muito complicada, levou a uma semifinal de Copa do Brasil, alcançou 43 pontos de uma forma muito antecipada, mas é uma decisão que tem que ser tomada, ninguém fica feliz com essa decisão, mas a gente percebeu que era necessário. E amanhã eu faço uma coletiva com vocês para passar a situação até o final do campeonato. Então a gente aguarda para amanhã essa entrevista coletiva do Pedrinho, tá? Foram 31 jogos do Paiva no comando da equipe, um aproveitamento de 47%, 12 vitórias, 11 derrotas, 37 gols marcados, 39 gols sofridos, como o Breyer destacou, são 4 derrotas seguidas. Tinha outra saída, o Pedrinho? O que vocês acharam da decisão tomada? Eu entendo a decisão, Bruno, porque é difícil sustentar um trabalho que começa a declinar, não encontra solução, mas eu achei covarde a maneira como foi anunciada. Porque, anunciar no calor do momento, no vestiário, precisava tomar uma atitude, mas ali o Pedrinho precisava se abrir a questionamentos. Se a decisão é tomada no calor do momento, não tem que deixar para amanhã. Não tem que deixar o Paiva sangrando e até lá as pedradas contra ele. Precisa assumir essa responsabilidade. E eu vejo que o Pedrinho tem se escondido muito atrás dos escombros da 777. Sempre as explicações são: pegamos numa situação difícil, estava tudo complicado. Pera lá, já são mais de 5 meses em que o Pedrinho tem a caneta, em que o Pedrinho está tomando as decisões. Então agora ele precisa dar as caras também. No momento complicado do Paiva, ninguém da diretoria aparecia. Então, até uma situação semelhante com a 777, aquela ausência de comando, aquela ausência de cara. E agora que o Vasco tem uma cara conhecida, um jogador histórico do clube, e esse tipo de atitude permanece, eu vejo que o Pedrinho erra pela maneira como anuncia a decisão. Abre ali já. Ele tem dado entrevistas, não tem, Breyer? Mas e até, não acha? Porque eu vejo o contrário, eu vejo que o Pedrinho até tem sido transparente. Mas o ponto do Pedrinho até mesmo na permanência do Paiva, ele disse numa coletiva também: não, o Paiva fica, é o técnico. Poxa, se era para efetivar, que tivesse efetivado ali com uma apresentação oficial, dando o recado. São sempre decisões ali na esquiva, não querendo confirmar, não querendo ser assertivo nas escolhas. Então precisa disso, passar confiança para o torcedor. Então me preocupa o que vem depois do Paiva. Qual é o direcionamento? Porque são mais 3 jogos, mas tem a temporada que vem, tem indefinição sobre uma possível revenda. Então tem uma situação muito nebulosa no Vasco, que ainda carece de muitos esclarecimentos, e o Pedrinho tem sido muito pé atrás, muito pouco proativo, e deixar as explicações para amanhã, quando o torcedor está machucado, está dolorido por mais uma derrota pesada. Para mim, eu vejo que não tem a menor necessidade, já tinha esfriado a cabeça no vestiário.